Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez aqui estamos para tratar de temas do novo Código de Processo Civil. Hoje pretendemos abordar a estrutura e forma do recurso especial e do recurso extraordinário. Claro que alguns destaques iniciais precisamos fazer para compreender e recordar basicamente alguns elementos importantes desses dois recursos. Realmente se tratam de recursos diferentes, portanto excepcionais, como alguns afirmam, que têm qualidade de discutir questões de direito objetivo, efetivamente, em superior instância, e veja-se nos tribunais superiores, Supremo e no STJ, cada um a seu modo, efetivamente, em algumas situações. Só para começarmos então a estruturar as ideias e recordar aquilo que é importante nesses dois recursos, que são realmente diferenciados em todos os sentidos, nós não podemos esquecer que a estrutura que se pretende com o recurso especial e com o recurso extraordinário é a de uniformizar a interpretação do direito objetivo. Essa é efetivamente uma das suas grandes vertentes. E veja-se que, para que se possa utilizar do recurso especial extraordinário, algumas premissas iniciais nós precisamos ter. Primeiro, que deve haver um chamado esgotamento das vias recursais ordinárias ou comuns. E isso já é perceptivelmente conhecido a partir do que dispõe a súmula 281 do Supremo e a súmula 207 do STJ, determinando que, para que possamos chegar à estrutura recursal destes dois recursos, se faça dessa forma. Bem como outra conhecida e importante regra que já foi criada pelo direito sumular, é a de que não se discute em recurso especial extraordinário nem matéria de fato, nem questão que envolva efetivamente prova. E aqui se deve tomar muito cuidado. Isso em decorrência da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e da súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. Também não se pode esquecer que estes dois recursos têm como qualidade a exigência do pré-questionamento. E o que seria esse pré-questionamento? Na verdade, nada mais é do que realmente fazer com que haja um pré-debate, um pré-questionamento nos tribunais de origem em relação à matéria que se busca trabalhar no recurso especial extraordinário. Seja uma violação à lei federal, no caso do recurso especial, por exemplo, ou seja, de uma violação direta à Constituição, caso queiramos aforar o recurso extraordinário. E essa determinação de pré-questionamento se pode extrair do que prevê o direito sumular também na súmula 282, 356 do STF e na 211 do STJ. São recursos, portanto, realmente diferentes, que não têm, em regra, efeito suspensivo, mas que podem receber, em algumas situações, a suspensividade. Muito bem, rapidamente agora só recordando a estrutura do cabimento desses dois recursos para poder passarmos adiante. O artigo 105 da Constituição, ele basicamente trabalha dentro da estrutura da competência do STJ e delimita algumas das competências. No inciso 3º, especificamente, aquilo que nos interessa, está a competência para processar e julgar o recurso especial em causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, diga-se os tribunais de justiça. Né? E em quais situações? Quando, portanto? Primeira situação, quando houver contrariedade a tratado ou lei federal. Esse é o primeiro aspecto. Então, há uma decisão judicial que contraria tratado ou lei federal, vai efetivamente não ao encontro, mas de encontro? Pois é, então essa é uma situação de cabimento. A segunda, ainda na linha A do próprio dispositivo, 105, inciso 3º, quando houver negativa de vigência. Aqui eu já não estou mais contrariando diretamente, eu estou negando a aplicação de determinada previsão de um tratado ou de uma lei federal. Isso é bastante importante e diferente. Uma coisa é negar vigência, outra coisa é contrariar. A linha B nos diz outra situação de cabimento. Julgar válido o ato de governo local que é contestado em face de lei federal. Então aqui a situação é um pouco diferente. Nós temos um ato de governo local, como do governador, por exemplo, ou de algum agente político que tenha o poder de governo, e esse ato ele seja julgado válido
contrariando ou contestando a estrutura de uma lei federal. Caso isso venha a acontecer, efetivamente é cabível, sem qualquer dificuldade, o recurso especial. E por último, na linha C, quando a decisão recorrida ela der à lei federal uma interpretação divergente da que haja atribuído um outro tribunal. E aqui vai acontecer quando nós temos, para uma mesma questão de direito pontual, interpretações distintas de tribunais diferentes. Claro que no tribunal A se decide da forma B e no tribunal C se decide da forma D, ou mais facilmente, no tribunal A se decide que sim para esta tese, no tribunal B se decide que não para esta tese. Nessa situação, se faz o cotejo dessa divergência e leva-se isso ao Superior Tribunal de Justiça para fazer-se o recurso especial. Em relação ao recurso extraordinário, as situações de cabimento também estão destacadas na Constituição, no artigo 102. Lá nós veremos a competência do Supremo para guardar a Constituição, como o efetivo guardião da Constituição, e também tendo aí a oportunidade e a atribuição e competência de julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, primeira situação da linha A, no inciso 3º, contrariar dispositivo da Constituição. Então, a decisão que está sendo guerreada ou combatida via recurso extraordinário é uma decisão que contraria diretamente o texto da Constituição. Se essa é a situação, efetivamente cabível o recurso extraordinário, sem qualquer dificuldade. A segunda situação está na linha B, quando a decisão recorrida ela declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Efetivamente, aqui se está a falar de um controle incidenter tantum, no caso concreto, e não por via de ADI, por exemplo, em que nós temos uma situação um pouquinho diferente, que não seria efetivamente cabível recurso extraordinário, mas sim as estruturas próprias do controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato. Letra C, na linha C do artigo 102, inciso 3º, fala que vai ser cabível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida ela efetivamente julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. A situação é muito parecida com a anterior que foi vista no recurso especial. A diferença é que agora a validade da lei ou do ato de governo local ele é contestado não em face da lei federal, mas sim da própria Constituição. Veja que aqui o Supremo ele busca preservar a Constituição, e isso está muito claro, e é assim que se deve interpretar, né? E por fim, a linha D, quando julgar válida lei local contestada em face de lei federal. E aí nós estamos falando de um conflito normativo de natureza importante, que vai efetivamente fazer com que se chegue à possibilidade do recurso extraordinário. Não esqueçamos que o recurso extraordinário tem um diferencial do recurso especial, que é a chamada repercussão geral das questões constitucionais, a antiga arguição de relevância, que vem estruturada a partir do que prevê o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição, e que deve efetivamente ser trabalhada no recurso extraordinário. Muito bem. Falado então já rapidamente da estrutura do cabimento dos dois recursos, que são super importantes, não podemos agora deixar de compreender para o novo Código de Processo Civil como esses recursos estão sendo tratados. E não é à toa que o recurso extraordinário especial, eles efetivamente serão interpostos perante a pessoa do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. E isso é o que se percebe da estrutura do artigo 1029 do novo Código. E veja-se que esse recurso extraordinário especial, ele portanto é elaborado por petição, se for efetivamente a decisão combatida também por recurso especial e recursos extraordinários, ambos serão interpostos por peças distintas, que serão, portanto, dirigidas ao presidente ou vice-presidente do tribunal, que poderá fazer ali e fará o controle prévio da estrutura da admissibilidade de ambos os recursos, para admitir ou não admitir o respectivo recurso. E aqui, claro, se está a falar de um juízo de recebimento, e o juízo de conhecimento e provimento fica para uma outra sede, qual seja a sede dos tribunais superiores. Mas o que nós temos em um recurso especial ou extraordinário? O artigo 1029 vai nos dizer, vai nos mostrar a estrutura. Qual é a estrutura, portanto? O inciso 1º traz
primeiro elemento de estrutura de um recurso especial extraordinário, que é a exposição do fato e do direito. Aqui eu exponho novamente a causa de pedir e estruturo a sua base. Claro que eu não vou repetir a petição inicial, muito menos essa é a ideia. Não, mas aqui é o momento em que se faz, por exemplo, a síntese do processado. A síntese do processado ou a síntese das ocorrências. Se conta, por exemplo, como o processo transcorreu até ali, para que possa fazer sentido aquilo que se busca reformar ou anular na decisão. E é por essa razão que eu primeiro faço, então, essa exposição da síntese do processado ou dos fatos. Depois disso eu vou para um segundo momento e faço aqui, então, o cotejo doutrinário, jurisprudencial necessário e o combate das questões de direito, para efetivamente mostrar que a tese tem sustentabilidade. E um outro passo, um segundo momento, o inciso segundo do dispositivo, ele exige uma demonstração de cabimento do recurso. A sugestão é que essa demonstração de cabimento ela seja pensada e feita antes da síntese do processado e antes, inclusive, do debate sobre a questão de direito, porque eu primeiro demonstro que o recurso é cabível por tais razões. Falo dos incisos acima vistos, lá dos artigos da Constituição. Mostro o cabimento. É cabível porque violou lei federal, negou-lhe vigência. Então é cabível recurso especial por isso. Violou a Constituição, portanto é cabível extraordinário por isso. Né? Então esse aspecto deve ser bem pensado para ser efetivamente realizado. Por fim, o inciso terceiro do mesmo dispositivo trata de um outro elemento que o recurso especial extraordinário precisa ter, que é o elemento das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. E aqui faço um parêntese também, uma rápida reflexão. Pode ser que o recurso especial extraordinário esteja a discutir uma questão que tem como condão invalidar determinada estrutura de processo. Por exemplo, por um erro em procedendo, que gera essa potencial invalidação por uma nulidade processual, como, por exemplo, o cerceamento de defesa. Vejamos uma situação típica, a violação ao contraditório e à ampla defesa, quando se suprime, por exemplo, a estrutura do direito probatório, em situações em que não se poderia o fazer, né? A pedido expresso das partes, a matéria não é exclusivamente de direito, mas também de fato necessita de provas. São esses elementos, nessas situações, por exemplo, em que vão autorizar, daqui a pouco, a invalidação de uma decisão trabalhada em sede de estrutura de recurso especial, por exemplo, para que se faça, com base no cerceamento de defesa, a cassação da decisão nesse aspecto. Mas também pode ser que o recurso especial ou extraordinário estejam vocacionados a uma reforma da decisão. E aqui eu já não estou mais falando de questão de erro em procedendo, eu já estou falando efetivamente de um critério de julgamento do julgador, e às vezes um erro em judicando. E aqui é que se precisa demonstrar com força a violação da lei federal, a violação da Constituição em relação à estrutura da reforma da decisão. Então são essas as duas estruturas que eu preciso muito bem caracterizar no meu recurso. Nesse sentido, também não podemos esquecer que se faz necessário apontar no que consiste na decisão recorrida a causa constitucional ou a causa federal invocada. E isso já vinha sendo ditado pelo STJ em um importante precedente, que é o agravo regimental, no agravo 756.278 da Bahia, ministro Hamilton Carvalho. E aqui também recorde-se que não basta que o recorrente ele simplesmente decorra aleatoriamente sobre a matéria versada na causa. Não é isso. Ele precisa pontuar aquilo que se está a discutir em recurso especial extraordinário. Porque aqui a estrutura é buscar demonstrar com precisão que a decisão recorrida ela ou viola a Constituição ou viola, por exemplo, uma lei federal. Isso já vinha sendo há muito tempo dito também em precedentes pelo STJ. E a título de expressividade aqui eu trago o agravo regimental do recurso especial 326.001 do Paraná, ministro Francisco Falcão. Para fechar essa primeira conversa ainda também sobre especial extraordinário, eu gostaria de recordar muito rapidamente, eu só vou comentar as situações do direito sumular que são conectas ao recurso especial extraordinário. A primeira situação ela está colocada na súmula 284 do Supremo,
que diz que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência da sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia específica. Então, aquilo que se está a tratar, fundamentar ou arguir no recurso extraordinário é deficiente de modo a não conseguir fundamentar efetivamente aquilo que se busca. Há uma violação à Constituição. Pois bem, mas vamos chegar a esse ponto. Não adianta ficar construindo aquilo que não faz sentido em um recurso extraordinário. Não é esse o objetivo. E tanto é que temos um outro enunciado que complementa, de certa forma, o que está aqui, mostrando o que o recurso extraordinário exige, que é a súmula 287 do Supremo, que diz que nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação ou do recurso extraordinário não permitir a exata compreensão da controvérsia. Novamente, estou em recurso extraordinário? Qual é a controvérsia? A controvérsia é a violação direta a um texto da Constituição? Então, ponto, essa é a controvérsia. Vamos fundamentar nesse sentido, de forma contundente. É isso, né? Isso precisa ficar bem destacado. E também a súmula 283 do Supremo, que diz que é inadmissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. E aqui a amplitude da controvérsia e da fundamentação colocadas em sede de recurso extraordinário precisam fazer sentido efetivamente. Uma última súmula para informar, importante, é a súmula 126 agora do STJ, que diz, na mesma linha do que nós já conversamos aqui, que é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional ou infraconstitucional, qualquer deles suficientes por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta o recurso extraordinário. Também bastante importante essa súmula, porque demonstra a estrutura que se tem para estes recursos. Muito bem, um outro aspecto que gostaria de tratar, importantíssimo, ainda no mesmo dispositivo que estamos falando, que é o 1029, vem a ser o seu parágrafo 1º, que vai falar da estrutura do dissídio jurisprudencial. O dissídio jurisprudencial se dá, como nós já vimos, quando há posicionamentos diversos de tribunais diferentes em relação a determinada tese. E isso, infelizmente, ainda pode acontecer. Claro que no novo sistema, com a aplicação do sistema de precedentes, mais fortemente, isso possivelmente vai sendo mitigado e cada vez minorado, essa controvérsia entre tribunais, porque as posições vão ser fixadas pelos tribunais superiores. Mas ainda assim, caso haja a situação de divergência ou de dissídio jurisprudencial, vale recordar o parágrafo 1º do artigo que nós acabamos de conversar, que diz que quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará prova, e aqui é dever, fará prova da divergência com certidão, cópia ou citação do repertório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive se o caso de mídia eletrônica. E aqui comprovando que os dois acórdãos existem e são efetivamente contrários. Isso deve ser feito. E digo mais, já com base em precedente sólido do STJ, não basta a simples transcrição das ementas dos julgados. Não basta só isso. Preciso de muito mais do que isso. Eu preciso comprovar efetivamente, juntando cópia dos julgados, para que se veja a controvérsia. E é isso que o STJ já dizia no agravo regimental, no recurso especial 853.943 do Ceará, ministro Fernando Gonçalves. E é imprescindível verificar, consoante a jurisprudência do próprio STJ, se os acórdãos alegadamente divergentes, eles enfrentam os mesmos ou semelhantes problemas fático-jurídicos. Vamos parar um pouquinho aqui. A questão precisa ser a mesma. Ah, mas não é João, é Pedro. Tudo bem, o que importa nessa sede não é o litigante ou o partícipe da jurisdição, mas sim a questão do direito objetivo que está sendo posta. Ah, é infringência a determinado texto de lei. Qual o artigo X do Código Civil? Portanto, a base fática é essa? Efetivamente, ela também precisa ser a mesma base fática que vai ligar a outro caso, bem como a base jurídica, a discussão sobre determinado texto de lei e a violação ao direito objetivo. Então,
tendo as mesmas bases semelhantes de fato e de direito, posso então pensar aí sim em fazer valer, por exemplo, um recurso especial pela controvérsia e divergência jurisprudencial, né? Sem o que não pode restar configurada essa divergência jurisprudencial. Se não for feito dessa forma, assim como já disse o STJ, no agravo regimental, no agravo 922.832 de São Paulo, do ministro Fux. E no mesmo sentido, cito aqui a súmula 13 do STJ, que refere que a divergência entre julgados de um mesmo tribunal não enseja recurso especial. Portanto, eu preciso que sejam tribunais distintos para que haja efetivamente uma divergência de posição entre tribunais. E reforço isso também com a súmula 286 do Supremo, que não se conhece de recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Portanto, a decisão que me é desfavorável é uma decisão que já tem postura fechada, obviamente, pelo plenário do Supremo? Ah, é? Pois é. Então, não há o que fazer. Nesse caso, muito menos cabível e muito menos se conheceria, na verdade, do recurso extraordinário. E, por fim, citaria também a súmula 83 do STJ, que diz que não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. E aqui também fecha-se essa básica estrutura. Pois bem, outro aspecto super importante, ainda no mesmo dispositivo, é o parágrafo 3º, que diz que o Supremo Tribunal Federal e o STJ poderão, no caso, desconsiderar vício formal de recurso, tempestivo, ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Isto aqui é super importante, meu amigo, porque há uma evolução destacada de pensamento aqui. O que nós temos hoje pelo novo Código, portanto, é a possibilidade de os tribunais desconsiderarem vício de forma que não venha a macular o recurso, desde que esse recurso ele seja interposto ao menos de forma tempestiva. Esse é o requisito central, esse é o ponto central que precisa se fazer. Pode também o STJ ou o Supremo determinar a correção do vício, caso seja um vício passível de correção, desde que repute não haver aqui, então, uma gravidade na estrutura recursal. E é exatamente isso que nós teremos no parágrafo 3º. Busca-se, portanto, vencer a estrutura de um formalismo desvalorativo. Também é importante o parágrafo 4º, só uma referência, ele vai tratar das situações de incidente de resolução de demandas repetitivas, que é um dos pontos importantes desse novo Código. Diz o parágrafo 4º. Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo ou do STJ receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta a questão federal, constitucional ou infraconstitucional, poderá, portanto, quem? O presidente. Vamos ver o que ele vai poder fazer. Vai poder fazer o quê? Considerando as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, ele pode estender a suspensividade a todo o território nacional até ulterior decisão do recurso extraordinário ou especial a ser interposto. Isto aqui, meu amigo, é super importante, meu amigo e minha amiga, é super importante para que se faça a estrutura nestes tribunais, tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Supremo Tribunal Federal. Um outro aspecto, ainda nesse mesmo dispositivo, já para encerrá-lo, é um dispositivo longo e importante, vem a ser a estrutura do efeito suspensivo. Nós sabemos que recurso especial extraordinário não tem efeito suspensivo em regra, mas podem sim ter pedido próprio para concessão de suspensivo. Agora vejamos como eu vou dirigir esse pedido de efeito suspensivo. Porque ele pode ser feito no próprio recurso, bem como pode ser feito por mera petição na estrutura e no curso do próprio recurso interposto. Vejamos. Diz o parágrafo 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. E agora vamos entender a quem e em qual momento. Vamos lá. Ele pode ser dirigido, inciso 1º, ao Tribunal Superior respectivo. Imaginemos que trate-se de uma situação de recurso especial. Portanto, eu posso fazer o pedido dirigido ao STJ.
no período em que compreende, no período compreendido entre a publicação da decisão que admite o recurso especial e a sua distribuição. Então veja, o recurso especial foi interposto perante a pessoa do presidente ou vice de um tribunal local. Se o recurso foi admitido no tribunal local, a partir da decisão e da publicação da decisão da admissão até a distribuição no STJ, eu ainda não tenho quem será o relator. Por essa razão, eu não vou dirigir ao relator, porque eu não sei quem ele é ainda. Então, nesse caso, eu dirijo o pedido de efeito suspensivo ao próprio STJ, ficando, portanto, depois, então, da sua distribuição, o relator designado para o exame efetivo do recurso. Esse é o primeiro passo, primeira situação. Agora vejamos a segunda situação que diz o dispositivo. Ao relator se já distribuído o recurso. Então eu já estou falando de um outro momento. O recurso já está no STJ, o recurso especial, foi admitido e já está no STJ. E agora, estando no STJ, já foi distribuído e eu já sei quem é o relator. Portanto, o pedido de efeito suspensivo agora é diretamente ao relator. E ele pode, inclusive, conceder. O terceiro inciso é uma outra situação que volta, né? Terceiro inciso, ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso. Agora veja-se a estrutura. Então, o meu pedido de efeito suspensivo ele vai se dar de imediato, desde a interposição do recurso até o momento anterior à publicação da decisão de admissão do recurso especial. Para quem eu faço o pedido? Presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do TRF respectivo, Tribunal Recorrido. Essa é a estrutura que o dispositivo prevê e coloca para que se concretize o efeito suspensivo. Muito bem, aqui só para comentar rapidamente essa primeira pontuação que se dá em relação ao procedimento e condutas do presidente do Tribunal ACOL, que está efetivamente colocado no artigo 1030, que vai nos dizer que, recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido ele então é intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Esse é o específico prazo igual ao prazo recursal para que se façam as contrarrazões. Findo esse prazo, então, os autos voltam conclusos ao presidente ou vice-presidente, dependendo do regimento do tribunal, né, que poderá então tomar uma série de condutas. Quais são essas condutas? Primeira conduta, do presidente ou vice-presidente do tribunal ACOL, em relação ao recurso especial extraordinário, seria negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o Supremo não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Essa é a linha A do inciso 1º do artigo 1030. Então é isso. O presidente recebeu o recurso especial, mandou para as contrarrazões, voltou das contrarrazões, ele então agora avoca o processo e começa a fazer análise. Se é uma questão que envolve um recurso extraordinário para o Supremo, de uma questão que já foi efetivamente afastada da repercussão geral, nega-se, portanto, de imediato seguimento ao recurso. Ou ainda, caso seja uma situação de recurso extraordinário interposto contra a decisão que esteja em conformidade com o que pensa o Supremo, e ainda decidindo isso em regime de repercussão geral, mesmo caso poderá ainda pela linha A, o presidente então negar seguimento ao respectivo recurso extraordinário. Na linha B, a situação é bem interessante também, que se dá quando o recurso extraordinário ou recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STJ ou do Supremo, respectivamente exarados em regime de julgamentos repetitivos. E aqui muda um pouquinho a figura. Então, a decisão que eu estou buscando combater por via de recurso especial extraordinário é uma decisão que está alinhada àquilo que já decidiu o STJ ou o STF em sede de julgamento repetitivo. Se essa é a estrutura, esqueçamos. Não há como querer fazer valer a força do recurso especial extraordinário, porque o presidente vai certamente negar seguimento ao recurso. Bom, o presidente ele ainda pode também, em outro momento, com base no inciso 2º, encaminhar o processo para o órgão julgador realizar o juízo de retratação, se o acórdão recorrido ele divergir do entendimento do STJ ou do Supremo.
conforme a estrutura dos regimes de repercussão geral e dos recursos repetitivos. Digamos então que a decisão do tribunal local, na turma da Câmara, por exemplo, ela foi contrária à decisão do Supremo em sede de repercussão geral. Por favor, o próprio presidente recebe o recurso extraordinário, devolve para a Câmara para que se faça o juízo de retratação. E a mesma coisa acontecendo no caso, por exemplo, de um recurso especial repetitivo. Mesma estrutura. Ainda que o que pode fazer o presidente é sobrestar, segundo o inciso 3º do mesmo dispositivo, sobrestar o recurso que verse sobre controvérsia de caráter repetitivo. E aqui, claro, se a situação é uma situação de repetitividade, já vocacionada a decisão pelo Supremo ou pelo STJ, o presidente do tribunal pode fazer isso para evitar qualquer contrariedade de decisão de instância superior. Bem como também pode o presidente selecionar o recurso representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, lá nos termos do 1036, parágrafo 6º, para poder fazer valer a estrutura. E veja-se que nessas situações do 1036, parágrafo 6º, somente podem ser selecionados os recursos admissíveis, que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão pontualmente decidida. Ainda também, e para finalizar nesse aspecto, o presidente do tribunal, o vice, ele pode realizar o juízo de admissibilidade e, em sendo positivo, remeter o feito, portanto, ao Supremo e ao STJ. E aí, efetivamente, nós teríamos o curso natural dos recursos especial e extraordinário. Só para fechar, da decisão de inadmissibilidade proferida, com fundamento no inciso 5º, que nós acabamos de ver agora, que é essa última situação, cabe agravo para o Tribunal Superior nos termos do 1042, que é o chamado agravo de negativa de segmento de recurso especial extraordinário, que é exatamente nessas situações que se inadmite o recurso especial extraordinário. E por fim, o parágrafo 2º do mesmo dispositivo que nós acabamos de ver, ele diz que da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, o inciso 1 é aquele que nós temos a negativa de segmento em várias situações, e o 3, que faz o sobrestamento dos recursos de controvérsia em caráter repetitivo, tem como qualidade a estrutura de cabimento do agravo interno nos termos do 1021. Basicamente, essa é uma estrutura relevantíssima e importantíssima para fechar a compreensão sobre isso. Muito bem, dando continuidade à nossa conversa, estrutura, é importante agora falar um pouco da interposição simultânea ou conjunta dos recursos especiais extraordinários. O artigo 1031 do novo Código destaca efetivamente que na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos aí serão remetidos ao STJ, começando pelo STJ. Mas veja, quando é que eles vão ser efetivamente interpostos de forma conjunta e simultânea? Eu tenho que compreender e ter nota que pode ser que uma mesma decisão viole, por exemplo, uma lei federal e viole também, conjuntamente, a Constituição de forma direta. Em acontecendo isso, evidentemente, o recorrente poderá, sem qualquer problema, interpor ambos os recursos, por peças próprias, separadas e efetivamente no mesmo momento. Por isso se fala de forma simultânea e conjunta, para que não ocorra a preclusão. E isso é super importante levando em conta a estrutura do novo Código. E realmente o julgamento pelo STJ ele pode, em algumas situações, em tese, ensejar novo recurso extraordinário, inclusive. Então, essa é uma outra possibilidade que pode surgir e já foi tratada nos embargos de declaração no recurso especial 396.796. E também pode ser que o STJ não conheça do recurso especial, encaminhando desde logo o recurso extraordinário ao Supremo. E isso já vinha sendo definido no agravo regimental no recurso especial 550.433 do Rio Grande do Sul, ministro Teori Zavascki. E assim nós podemos perceber que a estrutura se dá. Tanto é que o parágrafo 1º do mesmo dispositivo diz o seguinte: concluído o julgamento do recurso especial, portanto eu começo o julgamento do recurso especial
e só depois é que eu remeto os autos para o Supremo para que o Supremo aprecie o recurso extraordinário se não houver um problema aqui de prejuízo, né? Se o recurso já não estiver prejudicado. Então essa é a estrutura. Conclui o julgamento do recurso especial, os autos então depois disso vão para o Supremo para que o Supremo faça a decisão e aprecie o recurso extraordinário, desde que não haja prejuízo. Agora veja que o parágrafo 2º ele bate em um outro ponto. Se o relator ele considerar prejudicada a questão do recurso extraordinário, em decisão efetivamente irrecorrível, ele sobresta o julgamento do recurso especial e remete os autos de imediato para o Supremo, porque a ideia é que jamais a decisão do STJ suprima grau de jurisdição ou inclusive viole a atuação do Supremo. Não é isso que pretende-se efetivamente em qualquer estrutura normativa, muito menos no novo Código. E tanto é que há um precedente bem importante, que é o precedente dos embargos de declaração no recurso especial 396.796, da ministra Helena Calmon, que fala que há prejudicialidade entre recurso especial e recurso extraordinário, quando o julgamento do primeiro, que é o recurso especial, do primeiro pode cair no vazio, a depender do resultado do julgamento do segundo. E aí estamos falando, portanto, do recurso extraordinário. Então, havendo essa estrutura de prejudicialidade, deve-se tomar cautela para que se decida de forma correta. O parágrafo 3º também, isso aqui eu gostaria de tratar rapidamente com os amigos. O parágrafo 3º diz que nas hipóteses do parágrafo 2º, que nós acabamos de ver agora, da decisão irrecorrível, né? Se o relator do recurso extraordinário em decisão irrecorrível rejeitar a prejudicialidade, devolve-se os autos para o STJ, para o julgamento do recurso especial. Em resumo, a situação basicamente é a seguinte: julga-se primeiro o recurso especial. Há uma potencial prejudicialidade em relação ao recurso extraordinário? Há, portanto, remete-se para o Supremo fazer o julgamento do recurso extraordinário. Essa decisão ela é irrecorrível. Chegou no Supremo, o Supremo identificou a prejudicialidade? Decide, ponto final. Não identificou a prejudicialidade, o relator em decisão irrecorrível devolve os autos para o STJ fazer o julgamento do recurso especial. Essa é uma estrutura bastante importante e destacada. Outra questão relevante também é a destacada no artigo 1032, que é um artigo muito importante, porque, como dizem alguns, aplica, de certa forma, a fungibilidade recursal como princípio. Veja-se que nós podemos ter situação em que o recurso especial recebido, ele venha a ser recebido como um recurso extraordinário. Mas para isso nós temos que perceber uma estrutura. Se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial ele versa, na verdade, sobre questão constitucional, ele, antes de mandar os autos para o Supremo, deve conceder um prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais e aí, então, depois disso, faça a remessa para o Supremo. Veja-se que antes se inadmitiu o recurso e bola para frente. Hoje não. Hoje se pensa de forma bastante diferente em relação a isso. O 1033, de outro lado, inverte a premissa. Caso nós tenhamos um recurso extraordinário que venha a ser recebido como recurso especial. E diz o seguinte, o 1033, se o Supremo considerar reflexa a ofensa à Constituição, afirmada, o que ele faz no recurso extraordinário? Por supor revisão de interpretação de lei federal ou tratado, ele remete de volta para o STJ para o julgamento como recurso especial. E aí evita-se também, de novo, a inadmissão de recursos por essa natureza. Bastante interessante e bastante pontual a construção aqui colocada. Muito bem. Outro aspecto que não se pode esquecer é o aspecto da admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, né? O artigo 1034 afirma que, admitido o recurso extraordinário ou especial, o Supremo ou o STJ eles então passarão ao julgamento aplicando o direito. E quanto a isso não há maior dificuldade, e eu só lembro que caso o tribunal acolha julgue procedente o pedido acolhendo uma das causas de pedir elencadas na inicial, o Superior Tribunal de Justiça deve, antes de prover
o recurso especial da parte contrária enfrentar as demais teses suscitadas nas contrarrazões recursais, aplicando o direito à espécie. Já era o que vinha sendo destacado no precedente do agravo regimental, no ERESP 1.088.405 do Rio Grande do Sul. Ministro Félix Fischer. Muito bem. Outro aspecto, ainda nesse próprio dispositivo, diz respeito, no parágrafo único, ao efeito devolutivo e efeito translativo. Super importante aqui. Que diz o seguinte: em sendo admitido o recurso extraordinário ou recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o respectivo, portanto, o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Veja, esse é o ponto. Não posso esquecer qual o capítulo impugnado. E tanto é que a súmula 292 do Supremo diz o seguinte: interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no artigo 101, inciso 3º da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o conhecimento de qualquer dos outros. E a mesma coisa, bem parecida e estruturada, está na súmula 528 do STF, que diz que se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial pelo presidente do tribunal acorre no recurso extraordinário, que sobre qualquer das questões se manifeste, não limitará a apreciação de todas as questões aí, portanto, ao STF, independentemente da interposição de agravo de instrumento. Muito bem, meus caros. E agora fala um pouquinho da repercussão geral. A repercussão geral, que nós já havíamos comentado no primeiro momento, ela está estruturada no artigo 1035 do novo Código. E veja-se que o Supremo, em decisão irrecorrível, não conhece do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. E essa é uma condição sine qua non para que se possa realmente conhecer e admitir aí no Supremo um recurso extraordinário. Agora veja que o requisito da repercussão geral no recurso extraordinário, ele aplica-se a todos os recursos extraordinários, independente da natureza da matéria neles versada. E isso já vinha sendo decidido pelo Supremo há bastante tempo. Trago aqui, por exemplo, uma decisão do Pleno no QO, no agravo 664.567 do Rio Grande do Sul. O ministro Sepúlveda pertence ainda em 2007, exatamente nesse sentido. Mas então o que é a repercussão geral? A repercussão geral ela é algo muito maior do que o mero interesse interpessoal. Ele é, na verdade, uma repercussão de caráter coletivo e que tem essa multiplicidade de interesses. O Código preferiu trabalhar, à luz da Constituição, as estruturas básicas do que é a repercussão geral. No parágrafo 1º do nosso artigo 1035, nós temos algumas construções. Vejamos. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista, agora eu friso bastante, econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Exatamente essa estrutura do que nós estamos conversando. É muito mais do que o interesse do Renan, é muito mais do que o interesse do José, é muito mais do que isso. É um critério econômico, político, social ou jurídico que ultrapassa os interesses subjetivos. Essa é a estrutura para se ter, portanto, repercussão geral. E também se terá repercussão geral, segundo o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, sempre que o recurso impugnar, acordam que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo. Então nós temos uma situação que há respectiva contrariedade à súmula, uma decisão que tem contrariedade efetiva com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo, tem repercussão geral. Bem como caso se tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nos termos do 97 da Constituição. E tanto é que trago aqui a título de curiosidade que o Supremo já decidiu que tem repercussão geral em várias situações, por exemplo, nas causas que envolvam
os limites constitucionais ao poder de tributar, que são verdadeiros direitos fundamentais dos contribuintes, e aquelas efetivamente que dizem respeito à extensão do direito fundamental à saúde, por exemplo, né? Notadamente no que concerne à existência ou não de direito a medicamentos de alto custo que devem ser fornecidos pelo Estado. Nessa situação, por exemplo, temos repercussão geral. Já foi, inclusive, reconhecido pelo Supremo na repercussão geral, no recurso extraordinário 566.471 do Rio Grande do Norte, ministro Marco Aurélio. E como essas, tem outras tantas situações plenamente aplicáveis para tanto. Também não se pode esquecer da estrutura do amicus curiae, que está no parágrafo 4º, que permite, em sede de recursos dessa natureza, que o relator ele possa admitir, na análise da repercussão geral, especificamente, a manifestação de terceiros, no caso, os amigos da corte, para trazer informações, né, subscritas por procurador habilitado nos termos do regimento interno do Supremo. Muito bem. Agora, outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção somente, e isso é também importantíssimo para que se entenda, é o parágrafo 5º do mesmo dispositivo que nós estamos a apreciar agora, que diz o seguinte: reconhecida a repercussão geral, o relator no STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão em trâmite no território nacional e que tramitem no território nacional. Então, isso é bastante importante. Reconheceu a repercussão geral? Reconheceu. Todas as questões que são desta natureza serão, portanto, de imediato, já em reconhecida a repercussão geral, sobrestadas para aguardar o julgamento. O parágrafo 8º, de outro lado, fala da negativa ou de negar ou negada a repercussão geral. Veja só. Negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem e que versem sobre a matéria. Negou repercussão geral? Não tem presidente ou vice. Já aplica a mesma estrutura decisória para todos os demais processos. Isto é bastante importante. Outra